Bom, então o tema de hoje a gente vai falar sobre algo que as pessoas muitas vezes me perguntam muito, que eu já tive a oportunidade de conversar com os meus alunos em prática supervisionada. A gente já conversou sobre isso. Na época foi uma das últimas práticas supervisionadas do ano. E na época eu até comentei com eles, nossa gente, eu preciso fazer uma live sobre isso. Então esse momento chegou de fazer uma live sobre isso. Então a gente vai falar justamente sobre as intervenções naturalistas, os modelos de intervenção naturalista. E aí, então assim, esse é o nosso tema de hoje, tá, gente? E o nosso tema de hoje é baseado nessa bibliografia aqui deste livro, tá bom? Então, nessa bibliografia deste livro, quem quiser dar print, sim, é em inglês, não tem tradução que eu tenha conhecimento, é ops, ai, minha caneta caiu aqui. É um livro desse ano, se eu não me engano. Então, é disso aqui, tá? Disso aqui que eu vou falar, tá bom? Intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, baseado nessa bibliografia, tá bom? Então, baseado nessa bibliografia, peraí, vou pegar minha caneta que caiu. Baseado nessa bibliografia, não são coisas que eu tirei da minha cabeça, tá bom? Então, é baseado nessa bibliografia que eu vou trazer os pontos aqui dessa live de hoje. Não é a minha opinião, tá? Não é a minha opinião, é o que dizem estes autores. Esse aqui é um livro que ele é dividido em vários capítulos e ele foi feito por diversos autores, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, nós temos 4 editores para o livro, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nós temos 21 autores neste livro, tá certo? Então, temos 21 autores neste livro. E neste livro, nós temos diversos capítulos. Nós temos nós temos 17 capítulos nesse livro. E esses 17 capítulos, cada um são escritos aí por 3, 4 autores, tá certo? E eles estão falando justamente do que eles estão chamando aqui, dando o nome, né, de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, NDBI, tá bom? NDBI. Então, eu vou utilizar essa sigla, NDBI. Então, quando eu falar NDBI, eu estou falando de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas. Então, traduzindo para o português, seria isso. Intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, NDBI. NDBI. Intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas. Repetindo isso várias vezes para que isso entre na cabeça de vocês, tá bom? Então, não é a minha opinião, é trazido desta literatura. Esse livro foi composto por 24 autores, tá? Então, não é pessoal, não é nada com ninguém, não é sobre vender, porque eu não tenho curso de intervenção comportamental naturalista, eu não tenho curso de modelo Denver, eu não vendo isso, eu não vendo esse produto, mas como é algo que as pessoas têm falado muito, isso gera confusão na cabeça delas, e o meu compromisso é, claro, vender, porque eu sou uma empresa, deixo isso muito claro aqui para vocês, mas é também trazer conhecimento, trazer clareza para que vocês possam tomar as decisões de vocês. E aí vocês escolhem qual caminho que vocês querem seguir. Todo mundo aqui é adulto, ninguém aqui não tá bem da cabeça, então todo mundo aqui é adulto, sabe ler, sabe pesquisar. Então eu estou trazendo aqui esse conhecimento, conversando com adultos, não é pessoal, tá? E não tem nenhum produto para vender disso, tá bom? Olha só, o que a gente tem aqui quando a gente fala de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas? O que é isso? Bom, deixa eu fazer aqui um raciocínio com vocês para vocês entenderem algumas coisas. Olha só,
A gente sabe, né, quem trabalha quem faz atendimento com crianças, com adolescentes, psicólogos, psicopedagogos, físios, TOs, enfim, os diversos profissionais, fonos, não vou citar todos aqui, não se sintam excluídos, tá? Mas os profissionais que atuam com pessoas com atrasos no desenvolvimento, mais especificamente com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, têm visto em sua prática cada vez mais um aparecimento grande de pessoas com diagnóstico de autismo ou suspeita e que estão buscando os serviços de vocês, ou que vocês estão buscando, ou que vocês estão, aliás, recebendo dentro da sala de aula de vocês. Ou se são pais que vocês estão recebendo dentro da casa de vocês uma criança que vocês veem que é diferente das outras, que às vezes é taxada de birrenta, de mal educada, ou que não fala, mas você acha que é normal a criança não falar, enfim. Estamos tendo uma prevalência grande de crianças com algum atraso no desenvolvimento, seja na linguagem, na socialização. E se eu tenho um atraso na linguagem, eu vou ter um atraso na comunicação, eu vou ter um atraso na socialização. Uma coisa, ela vai desencadeando a outra, é um efeito cascata, efeito dominó. Hoje, nós não temos dados no Brasil que mostre pra gente, olha, nós temos tantos milhões de autistas no Brasil. Não, nós não temos esse dado ainda. Mas nós nos baseamos muito nas pesquisas que nós temos dos Estados Unidos. Eles têm mais dinheiro que a gente, eles têm mais recursos que a gente, eles têm uma educação mais evoluída, eles são um país muito mais evoluído do que o nosso. Então, a gente se baseia muito nas pesquisas de lá. E nós temos dados agora de 2021 do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, Estados Unidos, onde nós temos uma prevalência de 1 a cada 44 crianças com autismo. O que isso reflete? Isso reflete num aumento da gente ver essas crianças, esses adolescentes na rua. E isso se dá por alguns fatores. Nós tivemos uma melhora nos critérios diagnósticos, nós temos uma ampla... nós temos mais crianças, mais pessoas englobadas dentro do espectro do autismo e tudo. Não vou falar de critério diagnóstico, o objetivo aqui não é esse, etc. Não é meu foco, eu não trabalho com diagnóstico, eu trabalho com intervenção. Então, mas só para vocês seguirem aqui no raciocínio pra gente chegar nas intervenções naturalistas. Então, com esse aumento no número de diagnósticos, nós temos uma necessidade de uma população que precisa desse serviço. Se nós temos mais pessoas precisando desse serviço, nós temos um grande aquecimento no mercado de pessoas que precisam do serviço, de pais, né, que precisam desse serviço e começam a procurar esses profissionais. Essas escolas começam a receber alunos autistas ou sem diagnóstico. A gente sabe que às vezes esse diagnóstico é demorado, não era para ser, mas ok, muitas vezes é o que acontece. E nós temos essas pessoas que precisam recebem essas pessoas com algum atraso no desenvolvimento e elas precisam saber como agir com elas, como estimular, o que fazer, né? Então, vira toda essa demanda por conhecimento. Nós temos uma grande demanda e nós temos uma baixa oferta de profissionais verdadeiramente qualificados. E isso, gente, em toda a área nós vamos ter bons profissionais e maus profissionais. Isso é comum, tá? Você pode ter um médico que é bom, você pode ter um dentista que não é bom. Então, em todas as áreas, você vai ter, muitas vezes, uma prostituição do mercado. Você vai ter gente que faz cursos e cursos, gente que estuda, gente que não estuda, gente que fala que faz uma coisa e não faz. Isso em toda a área, gente. Vai do pedreiro ao médico, tá? Isso é o mundo. O mundo é assim, a vida é assim. Então, o que a gente precisa fazer é saber identificar os bons dos maus, né? Você fazer essa separação do joio do trigo,
que muitas vezes a gente quebra a cara. Crianças, infelizmente, são punidas, vamos dizer assim, porque estão recebendo uma intervenção que não é de qualidade, ela e suas famílias. Infelizmente, é duro, mas trago verdades, trago polêmicas, tá? Então, mesmo que às vezes você acha que a pessoa tem um grande currículo, ela tenha mestrado, ela tenha doutorado, ela tenha isso, ela tenha aquilo, isso não é uma garantia que ela vai ser uma profissional de qualidade, ou às vezes ela até sabe, mas ela tá com uma carga de crianças muito grande para atender e isso tá afetando a qualidade do serviço dela. Isso é fato. Quer você queira, quer você não, quer você no seu íntimo, quem é profissional sabe disso, né? Então eu sei que dói ouvir certas coisas, mas elas são necessárias, tá? Eu sei que os pais buscam para que os planos de saúde paguem, às vezes eles pagam, mas essa mão de obra ela não é qualificada. Então, às vezes, você pode ter uma decisão judicial favorável falando para que o plano pague a sua terapia, mas você não vai receber, muitas das vezes você não vai receber uma terapia de qualidade. Quando a gente vai ver mesmo a quantidade de crianças que recebem uma terapia de fato de qualidade, ela é pequeniníssima, ela é baixíssima, tá? Então, assim, isso é fato, tá? Não interessa se o seu profissional é isso, ele é aquilo, se o plano tá pagando, não interessa quem tá pagando, quem não tá pagando, mas quando a gente vai ver, a maioria das pessoas, das pessoas com autismo não estão recebendo uma terapia adequada, infelizmente. É o que eu vejo, é como eu vejo conversando com as pessoas, é o que eu ouço. Não tenho dado científico para trazer para vocês, não. Essa é a minha opinião, tá? É a minha opinião, ninguém precisa concordar com ela, não. Não acho que a minha verdade é absoluta, mas é o que eu vejo, tá? Então, com isso, existe uma grande discussão sobre qual que é o melhor tratamento, qual que é a melhor terapia, o que que eu faço, o menino não fala, o menino tem 3 anos, não fala, como eu vi que uma mãe postou aqui, o que que eu faço com o meu filho? Tem um aluno na escola, no 3º ano ele não acompanha a turma, o que que eu faço? Então, assim, não existe resposta que eu possa dar aqui que vá te saciar, sabe? Não tem como eu te ajudar, não sei nem por onde começar a te ajudar com esse tipo de pergunta, porque ela é tão ampla, ela é tão abrangente, que a única coisa que eu posso te falar é estude sobre terapia ABA, vá procurar. E aí nessa busca, infelizmente, você às vezes vai encontrar gente que vai te ensinar bem, legal, e você vai encontrar gente que não vai te ensinar bem. Então, enfim, infelizmente é duro, mas a gente precisa encarar a realidade. Então, a gente tem aí uma grande demanda de serviços e uma grande discussão de, nossa, mas qual que é o tratamento mais eficaz? Qual que é o tratamento mais efetivo? E aí a gente tem toda essa conversa de evidência científica. Mas qual que é o tratamento com melhor evidências, com maiores e melhores evidências científicas, que tem mais evidência científica? Só que aí, gente, a gente tem que ter toda uma discussão e um conhecimento sobre prática baseada em evidência científica, que a maioria das pessoas elas não estão preparadas, mesmo profissionais. Então, essa é outra coisa também que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que eu fui vendo. Tanto que foi um tema que eu senti necessidade de me aprofundar e de estudar mais sobre isso, até para que eu pudesse ficar mais crítica e também não aceitar tudo que estava me sendo passado ali, né? Porque fulano falou, é verdade. Fulano falou, é assim, ponto. Não, a gente tem que ser crítico, a gente tem que buscar conhecimento e beber de diversas fontes. Então, existe toda essa discussão de qual que é o tratamento com melhor e com mais evidência científica. Então, assim, na verdade, a discussão das pessoas, ela fica muito em torno do que tem mais evidência científica. Só que aí eu trago um outro questionamento para vocês. Não use só a questão de mais evidência científica, mas a qualidade dessas evidências científicas, né? Porque eu posso ter 20 estudos e nenhum tem uma evidência científica tão boa, né? E a gente também tem que ver que a gente não tem todas as respostas e a gente não tem todas as evidências científicas dentro do autismo. A gente não tem, assim, eu diria que a gente não tem nem 5%,
sabe? Tem muita coisa ainda que a gente não sabe, tá bom? Evidência científica, você fala, são os testes quantitativos. Eu não sei nem o que você está falando de teste quantitativo. Não sei a que você está se referindo a teste quantitativo, tá? Que teste quantitativo? Você está falando de pesquisas que tem um número de participantes grandes, teste quantitativo de diagnóstico, desculpa, mas eu não entendi, tá? Então, a gente tem toda essa discussão aí em cima disso. E é aí que surge, gente, a terapia que eu resolvi me especializar, que eu resolvi estudar mais, que foi a terapia ABA. Por quê? Porque foi o que se mostrou ali com mais evidência científica. Mais evidência científica, tá? Agora, melhores evidências científicas, as evidências científicas, assim, a gente até pode dizer que as evidências científicas da análise do comportamento são realmente muito boas, mas ela tem alguns pontos muito ruins. Por exemplo, as pesquisas dentro da análise do comportamento, o tipo de pesquisa da análise do comportamento, são pesquisas que foram feitas para ter número de participantes pequenos. Ou seja, eu não fui lá e peguei uma amostra grande de 50, de 100 pessoas e fui lá e fiz a pesquisa. A grande maioria são pesquisas pequenas, pesquisas de 5, pesquisas de 3, né? De assim, às vezes no máximo 10 participantes, é a grande maioria. Por quê? Porque o estilo de pesquisa da análise do comportamento, ele é diferente da outra parte da ciência, que isso também eu acho que é algo ruim para a área. Então, por que eu tô trazendo esses pontos aqui? Porque eu também não sou cega e que vou dar bênção pra tudo que a análise do comportamento faz e que é tudo certo e é tudo perfeito e é a melhor evidência científica. Não, ela existe falhas, ela tem muito que se melhorar e que se entrosar com o mundo enquanto uma ciência e se integrar com outras áreas do conhecimento científico, tá? Então, existe toda essa discussão de A versus B, qual que é melhor, qual que não é, o que que é melhor, o que que não é. Então, é no meio de toda essa discussão que vem essas intervenções naturalistas. E que no Brasil, o que ficou muito famoso quando você fala de intervenção naturalista é modelo Denver de intervenção precoce, ESDM. Isso é o que ficou mais famoso no Brasil com relação quando a gente fala de intervenção naturalista. E as pessoas, a grande maioria, acha que modelo Denver de intervenção precoce é a intervenção naturalista, é a única que existe. Que quando eu falo de intervenção naturalista, eu tô falando de modelo Denver de intervenção precoce. Só que não, meus queridos. Por isso que o conhecimento ele liberta e por isso que ele incomoda muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas começaram a querer vender um serviço de Denver. E aí, não existe só o Denver como intervenção naturalista, tá? Não existe, tá? Você pode, e assim, não sou eu que tô dizendo, gente, a literatura tá dizendo, tá? A literatura está dizendo. Já mostrei a capa do livro pra vocês, já contei quantos autores tem esse livro. Então, assim, não existe isso. Tá? Então vamos lá, porque eu fico meio brava quando eu ouço essas coisas, quando eu falo desse assunto eu fico um pouco brava, porque eu acho muito errado você querer induzir as pessoas ao erro. Eu não acho isso certo, eu não acho essa fala, eu não acho esse posicionamento e essas ações legais. Bom, mas vamos lá, né? Então, olha só, o que houve aí com esse boom de autismo, com toda essa busca pelo conhecimento no autismo, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem muito incentivo à pesquisa, que tem muitas faculdades com centros de atendimento, que tem muito mais recurso público para investimento em pesquisa, em prestação de serviço do que o Brasil, começaram-se as pessoas, geralmente dentro de universidades ou de centros de atendimento, que muitas vezes estavam ligados a alguma universidade, começaram a fazer pesquisas e começaram a testar, a partir do conhecimento, claro, que já existia, e começaram a desenvolver uma série de pesquisas aí de terapias, de intervenções
para o autismo. E aqui dentro das intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, o enfoque deles foi intervenção precoce. Foram crianças de até 5 anos de idade, tá? Então, o que é trazido, o que é conceituado como intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas? São intervenções onde você tem a junção de duas áreas. Então, são diversos tipos de intervenção. Você tem diversos modelos, onde o modelo Denver de intervenção é um deles. Não é o modelo Denver de intervenção, não define as intervenções naturalistas. Ele é um modelo. É como se você tivesse marcas. Quando você vai comprar sabão para lavar a sua roupa, você tem o Ariel, você tem o Omo, você tem o Ola, você tem um monte de marca, Tixan, você tem IP, você tem um monte de marca de sabão, não tem? Para lavar lá a sua roupa da sua casa? Pois é, as intervenções de desenvolvimento, as intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, elas têm várias, diversas, é como se fossem diversas marcas, tá? Então, nós temos isso. E isso é muito importante que vocês saibam, tá? Então, olha só. O que esse grupo de pesquisadores, de autores que fizeram esse livro, que publicaram esse livro juntos, é como se fosse o dono de diversas indústrias, da Ariel, da Omo, tudo, eles se juntassem e falassem assim, olha, vamos publicar um livro falando sobre como lavar roupa bem, como tirar manchas das roupas, tá? Então foi isso que eles fizeram nesse livro, eles se juntaram e escreveram um livro dividido em diversos capítulos, cada capítulo elaborado aí por 3, 4 autores. E aí, eles colocaram que as intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, NDBI, tá? A NDBI, então lembra que eu falei que eu ia usar NDBI? Então, que as NDBI, elas são derivadas de duas áreas. Da análise do comportamento aplicada, a ciência que eu estudo, que eu tenho como base para ensinar vocês, que a gente forma profissionais em termos de pós-graduação em outras áreas, e também a nível de formação, a análise do comportamento aplicada e a psicologia do desenvolvimento. Então, nós temos essas duas áreas. Então, eu tô aqui com o meu rascunho aqui para eu não me perder nos tópicos que eu quero passar para vocês. Então, a gente tem as NDBIs, que são as intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas. Elas são intervenções que elas pegam a junção de duas áreas. A análise do comportamento aplicada e a psicologia do desenvolvimento, então, combinadas. Então, a gente pega estratégias que são altamente pesquisadas da análise do comportamento aplicada da ABA e junta isso com a compreensão da psicologia do desenvolvimento. E aí a gente forma a NDBI, que é focada numa população de pessoas com atrasos no desenvolvimento, em especial o autismo, até os 5 anos de idade. Foco em intervenção precoce, tá? Então, nós temos isso. E nós temos 3 elementos principais, fundamentais, chave, dentro das NDBIs, tá? Então, dentro da intervenção comportamental de desenvolvimento naturalista, a gente tem 3 elementos principais, 3 elementos chaves, que é, o primeiro, a natureza dos alvos de ensino. Então, o que ela ensina? Quais que são os enfoques de ensino dentro dessas intervenções que são chamadas de NDBIs? Segundo ponto, onde que esse ensino deve ocorrer, ou seja, o contexto que a intervenção ela é realizada. E 3, quais são os tipos de estratégias instrucionais que se utilizam? Então, a gente tem 3 elementos chaves, básicos, né? Que são o core ali das NDBIs. Então, quando a gente fala em níveis em natureza dos alvos de ensino, o que ela ensina? Então, ela tem um enfoque maior em pegar esses atrasos do desenvolvimento e reduzir eles. Então, com enfoque em objetivos de ensino na área da linguagem, da comunicação, do brincar, da imitação.
do desenvolvimento motor, da cognição. Então, ela tem enfoque nessas áreas, na interação social. Então, é realmente pegar habilidades mais básicas, começar pelas habilidades mais básicas e ir até as mais complexas. Então, esse é um core número 1, elemento número 1, que vai ter em todos os modelos de NDBI. Não interessa se é Denver, se é PRT, se é ensino incidental, vai ter dentro da NDBI, tá? Segundo os autores. Outro ponto, o contexto dessa intervenção, onde que esse ensino tem que ocorrer? E aí, essas NDBIs, todas elas têm um enfoque no ensino, gente, realmente no ambiente natural, no ambiente que essa criança vive, tá? Então, tanto que ela recebe o nome de naturalista, tá? Então, o ensino ele deve ocorrer de forma a privilegiar realmente as contingências naturais do próprio comportamento, tá? Então, nos ambientes naturais dessa criança. E o elemento número 3 das NDBIs é pensar quais estratégias instrucionais elas utilizam. Como que eles ensinam as habilidades? Quais são as estratégias? Qual que é a instrução que é dada? Como que esse ensino, de fato, ele acontece, ele ocorre? E aí, aqui, eles pegam totalmente da análise do comportamento aplicada, da terapia ABA mesmo, as estratégias instrucionais. A gente sabe que nós temos diversos procedimentos dentro da análise do comportamento. Modelagem, modelação, encadeamento, uso de níveis de ajuda, uso de reforço diferencial. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, assim, nós temos todos esses procedimentos que são pegos realmente da análise do comportamento aplicada e inserido dentro desses modelos de NDBI, tá? E aí, gente, como eu falei pra vocês, nós temos diversos tipos de NDBIs. Que tipos de NDBIs nós temos? Ah, Michele, fala pra mim, então, qual tipo que nós temos? No Brasil, o mais famoso é o modelo Denver de intervenção precoce, ESDM, é o mais famoso. Mas nós temos o ensino incidental, treino de respostas pivotais, que é o PRT. Nós temos o Milieu Teaching, ensino Milieu, né? Enhanced Milieu Teaching. Nós temos o projeto Impact. Nós temos o modelo Jasper. Então, nós temos uma série de outros modelos. Esses aqui são os que o livro traz, mas eles são exemplificativos e não exaustivos, até porque sempre se estão criando e estudando novos modelos. Então, novos modelos, gente, eu vou lá, eu tenho um centro de autismo e eu vou e começo a entender que as coisas têm que funcionar de um jeito, eu pego um modelo e eu vou lá e vou dar um nome para esse modelo. E nos Estados Unidos, esses modelos, eles podem ser patenteados, o que não pode ocorrer no Brasil. Então, eu não posso, por exemplo, criar um modelo e patentear ele e colocar de uso exclusivo para mim. No Brasil, a legislação ela é diferente dos Estados Unidos, tá? Então, assim, depois o Diogo pode explicar mais para vocês sobre isso, dar um embasamento legal, tá? Mas, assim, no Brasil isso não pode acontecer. Nos Estados Unidos, não. Eles criam esses modelos, aí eles criam cursos desses modelos, eles dão, escrevem livros desses modelos, né? Escrevem o que eles chamam ali de manuais. Eles muitas vezes têm certificações do modelo. Então, tudo isso, gente, é business, é dinheiro. E não tem nada de errado com isso. Desde que vocês estejam cientes e não saiam aí enganados, achando que os unicórnios existem, tá? Então, vocês precisam estar bem conscientes disso, tá bom? Então, assim, por que existem diversos modelos? E eu comparei os modelos com as marcas. Porque é como se existissem diversas marcas de tratamentos. E elas vão fazendo coisas um pouco diferentes umas das outras, dando nomes diferentes. E isso traz, muitas vezes, uma confusão para a cabeça das pessoas. Então, quando você vai beber na fonte e você começa a ler uma série de coisas, você começa... então é isso. Você começa a entender uma série de coisas, tá bom? Então, é bem importante que vocês saibam disso. E aí fica a pergunta que às vezes vocês podem me perguntar. Ah, Michele, mas e aí? Eu trabalho com crianças muito pequenas. Eu devo investir em saber
sobre intervenções comportamentais, naturalistas, eu devo focar no Denver ou em outro modelo, olha, isso é uma decisão que ela tem que ser sua. Você tem que começar a estudar aquilo e ver se aquilo faz sentido para sua prática. E aí você toma as suas decisões. Eu sempre foquei em terapia ABA, em intervenção ABA realmente, focando no estudo de comportamento verbal, que é o ensino de habilidade de linguagem e comunicação sob a perspectiva da análise do comportamento aplicada, que eu não vejo isso dentro das intervenções naturalistas do desenvolvimento, como, por exemplo, o modelo Denver de intervenção. Então, assim, você tem que ver, vale a pena você ir se qualificar, tirar uma certificação dessas, mas assim, se você se propor a fazer aquilo, faça de fato com responsabilidade, faça de fato bem, não faça só porque é modinha, só porque o seu colega da sua clínica fez. Então assim, seja consciente, seja responsável, seja ético. Então eu, Michele, realmente, eu tenho o livro o manual do Denver, de quando não tinha em língua portuguesa. Eu comprei na FENAC de Portugal. Então, assim, mas eu realmente não tive... Não achei que casou tanto. A gente não deu matching muito. E eu foquei em estudar sobre análise de comportamento mesmo, já que o Denver se baseava nos procedimentos da análise do comportamento. Por que eu não ia, então, aprender sobre análise do comportamento direto? Não, Mércia, eu não falo em DTT. Não é o que difere naturalista de ABA como o uso do DTT, não. Pega minha live desde o início, pega todos os conteúdos. DTT é um dos procedimentos da análise do comportamento. Um dos. Tem modelagem, tem modelação, tem uso de reforço, tem reforço diferencial, tem encadeamento, uso de níveis de ajuda. E dentro de um procedimento de ensino por tentativas discretas, que é a DTT, você utiliza reforço, você utiliza uso de níveis de ajuda. Só que assim, esse é um procedimento, não é a ciência. Imagina se a ciência fosse um procedimento só. Eu acabei de falar aqui que as intervenções naturalistas pegam os procedimentos da análise do comportamento. Então assim, não, definitivamente não. Tá? Quando eu falo ABA mesmo, quer dizer que eu fui estudar a ciência, a filosofia dessa ciência, os princípios dessa ciência, como essa ciência vê o mundo, a visão de análise funcional que a análise do comportamento tem, o comportamento verbal, que é o estudo da linguagem e da comunicação sob a ótica e sob a perspectiva desta ciência. É isso que eu falo. Eu fui estudar sobre ABA mesmo, sobre ABA de verdade. Eu fui me aprofundar, mas só saber sobre ABA não é suficiente para você atender uma pessoa com autismo. Só este conhecimento não é suficiente. Não adianta só você ser um pós-doutor em análise do comportamento. Isso só não é o suficiente. Você precisa entender sobre autismo. Você precisa entender sobre o desenvolvimento infantil. E você precisa entender sobre a análise do comportamento. Se você vai atuar com foco mais na educação, você precisa entender sobre educação. Você precisa entender sobre como que a alfabetização acontece. Você precisa entender sobre isso e ir juntando os seus conhecimentos. Então, eu sou uma profissional que ao longo dos anos, eu fui juntando os meus conhecimentos. Eu fui entendendo que essas eram variáveis importantes desde o início, desde lá de 2014. E eu estudei incessantemente sobre isso. Mas só análise do comportamento, só essa andorinha não faz verão. Porque se assim fosse... Nossa, nós seríamos muito mais profissionais na área. E não é o que a gente vê na realidade. A gente vê pessoas com base em análise do comportamento que nunca nem conviveram com uma criança autista. Quem dirá atender uma criança autista? Que nunca, às vezes, nem passou na frente dela uma criança autista. Então, assim, só análise do comportamento não é suficiente. Então, isso é uma coisa que eu já entendi há muito tempo e que desde 2014, além dos meus estudos de análise do comportamento, eu fui estudar sobre essas outras áreas. Agora, tem umas coisas que eu não vou estudar, sobre genética, eu não tenho tanto interesse nisso. E aí vai com que a gente tem realmente mais afinidade, coisas que você gosta mais. Tem coisas que eu não gosto de estudar e não vejo tanta aplicabilidade que eu não vou estudar.
tá? Mas aí cada um vai decidir, por isso que eu tô falando, eu tô aqui trazendo clareza e você vai ver, eu tô tentando ajudar vocês, né, a trazer clareza, não sou aqui dona da verdade, mas tô trazendo o que a literatura traz, para que vocês possam tomar as decisões de vocês. Olha, não, Michele, eu vejo que eu gosto de atuar com diagnóstico. Então, eu quero montar uma clínica especialista em diagnóstico. Eu sou neuropsicóloga, então eu quero trabalhar com diagnóstico. De repente, eu vou fazer uma parceria com um neuropediatra, com um psiquiatra, e eu vou focar só em avaliação diagnóstica. Ótimo! Perfeito! Não é a minha área, até porque eu não sou psicóloga. Então, assim, não é minha área. Então, a gente tem que ter clareza. Olha, eu quero trabalhar só realmente com crianças muito pequenas. Ok. Então, assim, vá ver. Nunca foi o meu público tão alto, assim, de atendimento. Sempre peguei crianças mais velhas, assim, mais velhas que eu digo, né? Tadinha, velhas. 7 anos, 6 anos. Mas nunca foi um bebezinho de 15 meses, entende? Então, assim, vocês têm que ver o que é melhor pra vocês. Quando eu fui estudar sobre modelo Denver, a gente não deu um matching, mas às vezes era o momento. Eu acho realmente que mesmo quem estuda e se capacita em modelo Denver tem que entender sobre análise do comportamento, já que a base... uma das bases do modelo Denver e de todas as terapias comportamentais naturalistas é a análise do comportamento, né? Então, eu acho que para você ser realmente um profissional que tem uma formação sólida, que não é um profissional que quer atuar só com receita de bolo, né? Uma xícara disso, uma colher disso, algo disso, dá nisso. Então, para você ser um profissional que dá conta de lidar com a diversidade da população, que tem características muito diferentes, isso eu nem tô falando de idade, hein? Tô falando de características diferentes dentro do espectro. Você tem que ter uma base sólida. E eu acredito que entender sobre a ciência do comportamento como ciência é importante, tá? Então, assim, mas essa é só a minha opinião. Ela não é lei, tá? Não sou de nenhuma associação, não sou de nenhum conselho, não sou de nada. Eu sou apenas uma pessoa que produz conteúdo, tem uma empresa de treinamentos e é isso, tá? Sou só essa pessoa. Tá bom? Vai ficar assim, Dani, vai ficar gravado assim, pode ficar tranquila. Então, esses pontos é interessante. Então, assim, eu escolhi me capacitar em análise do comportamento e escolhi também capacitar outras pessoas em análise do comportamento, porque eu acho que esse conhecimento ele é útil para a saúde, para a educação, para os neurotípicos, para os autistas, né? E, enfim, por todas as pessoas. Pois é, exatamente. Entendi, Mércia. É muito comum. Então, tem professores que não sabem nem o que estão falando, né? Então, falar até papagaio fala. Mas, assim, entender, trazer o embasamento, né? Que é complicado. Então, assim, o ensino incidental, segundo esta literatura aqui, segundo esses 24 autores, tá? Ó, vou colocar o livro aqui mais uma vez. Não é a minha opinião, não é sobre o que eu penso. Tá? É sobre o que os autores dizem, não é sobre o que eu penso, tá bom? Então, assim, ensino incidental é um dos métodos de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, tá? Então, assim, trazida aí por esses autores, tá bom? Dentro desse livro. Então, gente, o que acontece? A gente tem alguns elementos que eles são comuns, tá? Que até aqui, ó, tá na página 11 desse livro aqui, ó, e eu vou contar pra vocês aqui, vou dar uma resumida aqui em formato de conversa, tá? A gente tem alguns elementos que são comuns a todas NDBIs. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia utilizar a sigla NDBI, tá? Intervenções comportamentais naturalistas, de desenvolvimento naturalistas. Até eu troco porque eu penso em inglês, depois eu faço a tradução, tá? Me desculpem. Então, assim, quais são os componentes base de todas as NDBIs? Não interessa se é Denver, não interessa se é PRT, que é treino de ensino pivotal, não interessa se é ensino incidental, todas. Elas têm como base pegar os conhecimentos da análise do comportamento aplicada.
os seus princípios e os seus procedimentos. Outra coisa que é base também é utilizar o conhecimento da psicologia do desenvolvimento. Então, ou seja, sempre pensar em estratégias que são, do ponto de vista do desenvolvimento, apropriadas. Pensar em sequências de ensino que são apropriadas do ponto de vista do desenvolvimento típico. Por isso que você precisa entender sobre desenvolvimento infantil, tá? É óbvio, também não adianta você ir lá e querer aprender sobre Denver se você não entender sobre desenvolvimento infantil, sobre os marcos do desenvolvimento, nas suas mais diversas áreas, na linguagem, na parte motora. Não me interessa se você é fono, você tem que entender de desenvolvimento motor, porque faz parte do desenvolvimento infantil. Então, assim, a gente precisa ter essa ideia e não essa ideia compartimentada da criança por áreas. Ah, porque eu sou fono, eu só vejo isso. Eu sou psicóloga, eu só vejo isso. Eu sou TO, eu só vejo isso. Então, assim, né, esse é outro ponto. Mas vocês entenderam, né? Então, esse livro aqui traz como esses elementos básicos de todas as NDBIs. Bom, alguns elementos do ponto de vista de desenvolvimento da intervenção, né? Alguns procedimentos do ponto de vista das intervenções das NDBIs. Primeiro, elas têm uma intervenção que é manualizada, né? Que tem procedimentos claros de intervenção. Então, por isso que muitas vezes a gente tem os livros, os manuais, treinamentos próprios, certificações próprias de cada um desses tipos de intervenção. O Denver tem as suas certificações, o PRT tem as suas certificações. Então, cada um tem os seus modelos próprios, tá? Eles também incluem procedimentos para avaliar a fidelidade do tratamento. Olha, esse procedimento que esse profissional está fazendo, ele é fidedigno ao que o autor trouxe? Ele é fidedigno? É para ser feito desse jeito? Então, é um ponto também que todas as NDBIs têm. Outra coisa que todas as NDBIs têm são medidas do progresso da intervenção. Então, realmente, sistemas de medida. Quem que traz sistemas de medida com uma precisão e com uma ideia muito clara e muito eficaz? Quem é extremamente rígido nos sistemas de medida? Análise do comportamento aplicada. Então, assim, tá vendo por que eu sempre caía dentro da aba? Porque sempre que eu ia, eu estudava, eu via que o negócio estava lá. Então, eu via que eu tinha que aprender sobre aquilo para que eu tivesse uma formação mais sólida. Então, mas beleza, isso é só um parênteses. Algumas estratégias instrucionais que são comuns a todas as NDBIs. A todas têm. Algumas estratégias que são comuns. O uso de níveis de ajuda, o esvanecimento da ajuda, o uso de modelação, né? Ensinar dando o modelo, o uso da imitação do adulto, o adulto imitar a linguagem que a criança já tem, tá? Então, assim, partir da iniciação da criança nas iniciações de ensino, então são todos pontos que todas as NDBIs têm. Focar em trazer a atenção da criança para si a todo momento, partir dos interesses da criança, utilizar reforçadores naturais. Então, assim, todos são pontos que são próprios das NDBIs e cada uma vai utilizar aquilo e vai elaborar um procedimento, muitas vezes de maneira diferente, que justifique existir lá cada modelo diferente. E muitas vezes elas têm enfoques também, ensino de habilidades de maneira diferente. Então, assim, esses são pontos e que eu precisava esclarecer e trazer esse conhecimento para vocês das intervenções comportamentais naturalistas e onde o modelo Denver de intervenção precoce entra em tudo isso, tá? Então, o Denver é um dos tipos de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, tá? E eu recomendo para vocês, olha, eu tenho interesse nisso, Michelle, eu não quero estudar sobre análise do comportamento, não, é direito seu, tá tudo certo. Então, assim, eu quero estudar, eu acho que faz mais sentido eu estudar sobre Denver. Olha, cheque no site oficial para ver quem pode dar curso de Denver. Quem pode dar curso? Quem tem certificação para quê? Para atender ou para dar curso? Então, assim, fiquem,
atentos. Já dentro da análise do comportamento, gente, dentro da ciência, ninguém é dono da ciência, como a física, ninguém é dono da física, tá? Então, ninguém é dono da física. Então, a análise do comportamento é mais ou menos desse jeito, ninguém é dono dela. Agora, esses modelos de intervenção é como se eles fossem marcas. E marcas, eles colocaram as regras deles pra ser cada coisa. Então, assim, será que as pessoas que dão curso disso, elas podem dar curso disso? Tá lá no site que elas podem dar curso disso? Porque existem níveis de certificação. Dentro do PRT também tem. Então, assim, cada um dessas intervenções, que eu vou chamar aqui de marcas, só pra ficar claro, né? Lembra lá do sabão em pó, do exemplo que eu dei pra vocês? Elas têm as suas regras, elas têm as suas certificações, elas têm as suas áreas. E vocês, né, todo mundo aqui é adulto, ninguém come cocô e nem rasga dinheiro, né, como já dizia o senhor meu marido, todo mundo é adulto, ninguém come cocô e tá rasgando dinheiro. Vocês precisam pesquisar para tomar as decisões de vocês, mas como eu disse para vocês, trazido pelos próprios autores, a quantidade de coisas que se pega da análise do comportamento aplicado. Então, assim, mesmo que você, às vezes, queira se tornar um certificado do Denver, por exemplo, fazer a certificação lá deles, você vai sair, com certeza, ganhando, tendo um conhecimento mais sólido dentro da análise do comportamento aplicada, né? E mais ainda, estudando dentro do IAC, é claro, né? Momento ali já vai, óbvio. Estudando dentro do IAC, né, gente? Então, assim, porque é esse nível aqui que você pode esperar da gente, que é realmente um compromisso com a clareza, né? Um compromisso com a clareza, jogar luz sobre as coisas para que vocês possam tomar melhores decisões, tá certo? Galera, era isso tudo que eu tinha pra falar por hoje, tá? Fiz aqui minhas anotações, consegui cumprir com todas as minhas anotações que eu fiz. Eu espero do fundo do meu coração, independente se você é aluno do IAC ou se você não é aluno, tá? Do fundo do meu coração, que tenha ajudado e que tenha trazido clareza para vocês, para que vocês possam entender as coisas que são trazidas muitas vezes dentro da internet. Aprendam a ler, aprendam a interpretar. Busque pessoas que tragam essa clareza para vocês e que não distorçam as coisas. Porque é muito ruim você ver muitas vezes pessoas de grande visibilidade, que têm um poder de influência muito grande sobre as pessoas, falar muitas vezes que a aba é rígida, chamar a aba de método, sendo que toda a base das intervenções naturalistas está baseada na análise do comportamento aplicada. E aí muitas vezes as pessoas querem jogar, não, porque é uma forma rígida de se fazer intervenção, não, porque é um método, o método ABA. E assim, contrariando tudo que as pesquisas estão trazendo. E muitas vezes, como as pessoas não vão ter acesso a essa fonte de conhecimento, o que fica para elas é o conhecimento daquelas pessoas que muitas vezes elas seguem nas redes sociais e que muitas vezes estão dissipando inverdades, né? Colocando as coisas confusas para gerar uma confusão na cabeça das pessoas. Eu acredito que é possível a gente ganhar dinheiro sem gerar essa confusão na cabeça das pessoas. É o que eu recomendo que vocês, enquanto profissionais, façam na prática de vocês, né? A verdade, ela vende. O sucesso que a gente almeja, às vezes ele demora. Às vezes nós nos sentimos nadando e morrendo na praia. Mas eu, pessoalmente, Michelle, acredito muito que tem um cara lá em cima que tudo ele vê, que ele sabe do nosso coração, ele sabe das nossas intenções e ele vê aquilo que a gente faz, aquilo que a gente dissemina para as pessoas, né? E eu tenho certeza que a gente só ganha com isso ao longo prazo. Então pensem nisso na hora de pautar as ações de vocês, a prática de vocês, tá certo? A gente se vê amanhã às 8 horas com outro tema polêmico, controverso e que eu espero ajudar e trazer luz para a cabeça de vocês
colaborar com vocês verdadeiramente, independente se você é meu aluno, se você não é meu aluno, se você vai comprar alguma coisa da gente ou não, mas esse conhecimento aqui, ele é seu, ele fica pra você, ninguém te tira, tá certo? Beijo, bom descanso, fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.